Olá, mais uma vez, dando sequência ao nosso primeiro vídeo que trata do processo de adequação das empresas, o que fazer, é o tema da Lei Geral de Proteção de Dados. Estamos abordando ele no primeiro vídeo, esse é o vídeo número 2, que vai complementar o vídeo 1, onde nós começamos a tratar esse assunto, introduzimos aí alguns elementos, entre eles a organização do modelo de governança, falamos rapidamente sobre comitês de proteção e privacidade de dados, falamos sobre cultura de proteção de dados, introduzimos esse assunto. E agora, nesse segundo vídeo, o grande desafio é poder apontar para você, empresário, para você que é dono de um grande modelo de organização, ou para você que é de uma média empresa, ou é um responsável legal, ou é aquele gestor que recebeu uma demanda do responsável legal por aquele que decide pela empresa, te dizendo o seguinte: olha, a Lei Geral de Proteção de Dados está aí, batendo na nossa porta, nós temos que nos adequar, por onde começar? Então, esse é uma sequência desses vídeos educativos e de conscientização que nós temos trazido aqui para vocês. Naturalmente, nós não estamos aqui realizando nenhum tipo de consultoria, né? A ideia não é essa, mas a ideia é pelo menos te dar uma direção para você não ficar perdido no meio de tantas ofertas que o mercado tem trazido aí, e as minhas preocupações pessoais com o cumprimento das leis, com o reflexo que isso vai trazer para você, empresa, para os titulares de dados e da contribuição que nós, profissionais da advocacia, podemos dar para a coletividade e a sociedade. Então, dando sequência aqui ao vídeo, nós paramos naquele ponto em que nós falamos sobre a criação de um comitê de proteção e privacidade de dados e falamos da integração da cultura de privacidade de dados. Então, a partir desse ponto em que você tem condições de agrupar um grupo específico de pessoas, precisa ser um grupo muito grande, isso vai depender muito do modelo de negócio, do modelo de governança, do número de funcionários da empresa. Esse grupo vai se reunir e alguns passos são muito importantes de serem dados para que você possa entrar no que nós chamamos da trilha de conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados. Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi criada e ela tem alguns pontos em que nós temos a presença da autoridade nacional, autoridade supervisora de proteção de dados pessoais aqui do Brasil. Essa autoridade, assim que ela estiver operacional, ela vai começar a emitir algumas portarias que vão trazer luzes, novos entendimentos em conjunto para a lei. Então a lei ela foi criada e ela já tem esses espaços disponíveis para que essa autoridade possa se manifestar aí e interagir em vários pontos. Então o que nós vamos falar aqui agora pode vir a ser alterado com base na criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Então, em sequência, esse grupo de pessoas vai entender, ela vai demonstrar para aquele profissional que vai iniciar o trabalho qual é o cenário atual da empresa, como é que a empresa trata os dados pessoais dos titulares. Existe alguma preocupação? Não existe preocupação na cultura, na visão, na missão da empresa? Isso tudo tem que ser detectado já no primeiro passo, no primeiro momento. Antes de você entrar numa trilha de conformidade, que tem uma série de etapas e passos que tem que ser seguidos para alcançar a conformidade legal, existe esse primeiro passo. A partir disso, o profissional que estiver estudando esse caso, estudando esse modelo de adequação, ele vai entender como é que funcionam os processos da sua empresa. Ele vai entender como é que a sua empresa dá entrada nos dados pessoais dos titulares naqueles processos. Ele vai entender como é que funciona o ciclo de vida dos dados pessoais, né? O que é o ciclo de vida dos dados? A maneira com a qual eles são armazenados, quem armazena, quem guarda,
quem deleta, quanto tempo fica guardado, onde fica guardado, quais mecanismos de segurança, quem são as pessoas que estão envolvidas. E aí a gente vai trazer um exemplo claro para que você possa visualizar como funciona essa mecânica que no início, antes de você tomar qualquer direção, de você fazer qualquer investimento, de você comprar ferramenta, de comprar sistema, você precisa desenvolver essa ação. Você vai observar, nós vamos dar um exemplo aqui, uma empresa que faz, por exemplo, a venda de um produto ou um serviço seu, em que ela, antes de realizar a venda desse produto, nós podemos usar até aqui um exemplo do setor de hotelaria, né? O setor de hotelaria. Então, chega ali um cliente no balcão, ele vai fazer um cadastro, a pessoa que está iniciando o cadastro ali no computador, ele vai coletar dados daquele titular. E esse é um serviço de hotelaria comum, então vão ter dados que vão ficar escritos, né, em documentos estruturados ali, escritos, e tem outros dados que vão ficar no sistema. Isso é um processo de entrada dos dados. Nós estamos falando do ciclo de vida dos dados. Essa pessoa, ela alimenta, passa, essa ficha vai ser aprovada por um gestor, esse gestor vai dar ok, vai conduzir o cliente até o local onde ele vai ficar ali hospedado, e esses dados eles vão transitar dentro da empresa. Então há situações em que quem vai ter acesso a esse dado? Então, durante essa primeira leitura desse profissional em conjunto com esse grupo de pessoas selecionadas, eles vão narrar aonde, como isso vai acontecer. Se esse dado, no exemplo que nós estamos apresentando aqui, ele vai ficar disponível em cima de uma mesa onde terceiros podem ter acesso, e nesse formulário vai ter ali dados pessoais da pessoa, como CPF, nome e até dados sensíveis. Então, isso tudo tem que ser entendido. Esse é o primeiro passo, entender como são os processos da empresa. Os dados eletrônicos vão para um servidor de dados. Esse servidor de dados, ele é totalmente livre, qualquer pessoa tem acesso. É uma sala lá no fundo, no exemplo que nós estamos apresentando aqui, de um hotel, onde tem uma porta e a porta está destrancada. Qual que é o mecanismo de segurança que você tem? Qualquer pessoa pode chegar lá, colocar um pendrive e coletar esses dados pessoais? Então nós estamos falando de dados impressos e dados eletrônicos. Ambos são dados pessoais e muitas vezes são dados sensíveis de titulares. Então esse início, onde estou, é entender como é que funcionam os processos da empresa. Qual a distância que eu estou da conformidade. E a partir disso, aí sim, realizar alguns levantamentos, realizar alguns estudos em conjunto para entender qual que é a viabilidade da implementação das primeiras mudanças dentro da organização. E vale destacar que essas mudanças não podem ser só nos processos, nos sistemas e nos recursos humanos a nível de treinamento. Elas têm que ser precedidas de workshops, treinamentos de conscientização. Você tem que trabalhar a cultura da empresa. Então, antes de entrar na trilha de conformidade, são alguns dos passos necessários para você saber onde você está. E, naturalmente, escolher aí um profissional que tenha habilidade, que tenha capacidade de poder proporcionar isso para o seu time, para o seu grupo dentro da sua empresa. Tem que ser um profissional multidisciplinar, que tenha bom relacionamento, que tenha sim conhecimento, se possível, técnico de tecnologia e jurídico. Quando a gente fala jurídico, aí nós estamos falando de profissionais que são habilitados a exercer a advocacia, correto? Ou até mesmo profissionais que atuam em conjunto, empresas de consultoria especializadas. Mas você tem que ter esse tipo de apoio e suporte para dar o primeiro passo, saber onde está, para onde nós vamos e onde queremos chegar. Então, esperamos aí ter concluído mais uma vez o nosso objetivo. Um grande abraço.